que prejudica o desejo? Tudo, né? Veja só. Se você não tiver uma condição interpessoal boa, o relacionamento não for bom, claro que desejo não vai ser interessante. Se você tiver tido uma educação repressora ou algum abuso sexual na infância, se tiver acontecido de você morar numa casa pequena que não tem privacidade, você não consegue, né, ter conforto para fazer sexo, pode prejudicar o desejo acabar. Várias condições biológicas, vários fatores de desenvolvimento, fatores de ordem emocional, psicológicos, psiquiátricos, tudo isso vai impactar negativamente, e o pior é que um e outro e mais outro podem acontecer simultaneamente. Eles não são excludentes, e daí a falta de desejo ser prevalente. Nem tanto. Antes da Basson, 90% das mulheres eram consideradas portadoras de desejo hipoativo. Por quê? Porque bastava não ter desejo espontâneo e o diagnóstico era feito. Hoje, esse índice caiu para 10. Se ela tem desejo responsivo, ela não é uma disfuncional. Tá? Então, isso é importante vocês saberem. E também tem outra coisa, critérios para diagnóstico de desejo implica que você tenha perguntado para a sua paciente que não tem desejo se isso a incomoda. Porque pode incomodar. Ah, mas a base é uma depressão, vou tratar de depressão. Mas eu não vou ficar invocando com a fulana que ela tem que ter desejo, se ela não está interessada em ter desejo. Né? O problema é meu, não é dela. Né? Então, vamos em frente, mostrando para vocês o que nós, psiquiatras, fazemos. Nós somos bastante iatrogênicos, né, nessa condição, mas não estamos sozinhos. Né? Os antihipertensivos, as estatinas, os bloqueadores alfa-adrenérgicos, os corticosteroides, tudo que a gente aplica nos nossos pacientes com os mais diferentes diagnósticos pode levar por diferentes mecanismos, que eu não teria tempo de explicar aqui para vocês, mas que vocês já sabem também, né, a falta de desejo, ou por questões relacionadas à vascularização, ou por questões relacionadas a mudanças a nível do sistema nervoso central, e vai por aí afora. A ação é periférica ou a ação é central desses medicamentos interferindo no desejo sexual. Vamos entender que a depressão é que nos interessa, a ansiedade, as psicoses e a demência, mas tudo isso, qualquer médico está com um paciente na sua frente com falta de desejo, ele saiba ou ele não saiba, porque as mais diferentes patologias vão levar a desejo sexual insuficiente. E a depressão? A depressão tem essa etiopatogenia que implica necessariamente em que a mulher seja mais contemplada negativamente, né? O homem não tem esse aspecto aqui. A mulher modula fisiologicamente as suas condições hormonais, o que leva a gente a entender por que as mulheres têm o dobro de depressão. Teoricamente se diz isso, né? Mas hoje está sendo questionado. Será que a depressão masculina não está mais significada pela irritabilidade, pelo abuso do álcool, e a gente não faz diagnóstico de depressão no homem, e isso considera que a mulher tem 2 vezes mais depressão que os homens? Podemos repensar sobre essa questão, né? Mas aqui está uma razão pela qual a mulher tende a ter mais depressão, porque o homem tem uma predisposição genética como ela, o homem tem a vulnerabilidade a fatores estressantes mais delicada, se ele tiver essa predisposição, e ele não modula, o que leva ele a um equilíbrio, pelo menos a nível hormonal. Por que o déficit de estrogênio, quando a mulher fisiologicamente tem menos dele circulante, vai levar à depressão? Porque ele simplesmente estimula os sistemas serotoninérgicos e adrenérgicos, e isso vai levar a uma regulação deficitária dos receptores 5-HT2, e com isso, essa mulher, quando está na fase lútea, quando ela está grávida, quando ela é puérpera, quando ela entra no climatério e na pós-menopausa, ela tendo menos estrógeno circulando, ela tem mais predisposição a apresentar, a eclodir um episódio depressivo. Vamos entender também que a testosterona está cada vez mais sendo estudada como um hormônio que interfere no humor, por isso que eu contei para vocês. Peçam uma testosterona naquele seu paciente homem que não responde ao tratamento antidepressivo. Vale a pena, você pode ter uma surpresa
interessante poder tratá-lo e não achar que é uma depressão resistente muitas vezes. Vamos lá entender, então, esses são os períodos e esses são os índices de depressão nas mulheres no momento da flutuação hormonal, ou seja, quando o estrógeno fisiologicamente está mais em baixa na circulação. A gente aprendeu também que o antidepressivo interfere na função sexual e a função sexual prejudicada complica a depressão e isso fica um ciclo vicioso. Será que isso acontece sempre? Ah, sim. A gente sabe que sim, por diferentes mecanismos. Baixa de dopamina nos centros límbicos do prazer, diminuindo o desejo, ou aumenta a prolactina também, diminuindo a testosterona e levando à baixa do desejo, inibe o reflexo medular, retardando o orgasmo, e aí não quero fazer sexo, já que não termina bem, e, além de tudo, causa uma certa anestesia geral e implicando também num adormecimento genital. Agora, como é que eu vou tratar isso daí? Como é que eu vou tratar? Eu vou começar tratando, né, com antidepressivos, se possível, por favor, né, que não interfira, porque ninguém vai fazer sexo deprimido. Então, partimos do princípio que precisamos tratar a depressão. Senão, eu fico subtratando e eu não vou levar essa minha paciente, esse meu paciente, a desejar fazer sexo. Mas, se possível, a gente procura um que não interfira. Se necessário, acrescento antídotos, que eu vou explicar quais são, e terapia é muito importante. A gente sabe que terapia, exercício, cada vez mais, isto é um conceito que todo mundo está sabendo, leva à necessidade de menos dose e também à necessidade, à realidade de um tratamento mais bem sucedido. Bom, aí eu vou usar um antídoto, porque o antidepressivo que eu escolhi interfere e o meu paciente precisa dele, né? Então, podemos usar a bupropiona, a buspirona, mirtazapina, inibidores de PDE5, não considero que vai funcionar, mas como a Anita Clayton colocou no slide dela, eu coloquei aí também, e aí a trazodona nesse sentido. Bom, o que eu vou dizer para vocês? Os mais usados são os que estão em azul escuro, né? Nas dosagens que estão aí, e aí a gente vai ver que a bupropiona não pode ser dada de forma indiscriminada, né? É impossível você dar uma bupropiona para uma pessoa ansiosa, insone, ou que foi, ou é anorética, foi ou é bulímica, uma pessoa que já teve convulsão, ou que apresenta o abuso de álcool, ou usa drogas. Por quê? Porque essa pessoa tem uma chance de convulsionar. Então, a gente vai passar a usar a buspirona como antídoto, ou mirtazapina, ou trazodona, e os inibidores de PDE5, vulgo sildenafila, tadalafila, né? A gente vai ter menos efeito de um paciente para outro. Vamos lá entender quais são, então, aqueles antidepressivos que vão ter menos impacto sobre a libido, né? Menos impacto e que talvez eu possa utilizar, porque talvez seja o caso, né? Mas não vamos fazer esse uso de forma a privilegiar, insisto, a libido em detrimento do tratamento da depressão.